Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da sexta semana da Páscoa, nesse dia 18 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 16, do versículo 16 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a expressão daqui a pouco, proferida por Jesus, pode ser considerada em dois níveis. Primeiramente, refere-se à paixão e morte. Será um momento de desolação para seus discípulos. Com a ressurreição de Jesus, volta a alegria, sentimento presente em várias pessoas que se encontram com Jesus ressuscitado. Em segundo lugar, a expressão daqui a pouco pode se aplicar ao retorno de Jesus ao Pai na ascensão. Aqui também os apóstolos ficam inseguros e sentem-se um pouco órfãos. Mas Jesus não os deixa assim. Envia-lhes o Espírito Santo. Então a alegria e o entusiasmo apoderam-se dos apóstolos, antes tímidos e depois cheios de coragem e fortaleza para a missão. Na verdade, Jesus nunca deixa sozinhos e desorientados seus discípulos missionários. Ele está vivo e atuante na comunidade. Querido irmão, querida irmã, o retorno de Jesus ao Pai é motivo de tristeza para os apóstolos, mas condição para que o tempo do Espírito Santo aconteça. Trata-se de uma tristeza passageira, pois será transformada em alegria. Não existe alegria maior do que agir conforme as inspirações do Espírito Santo. Porém, para chegar a tal patamar, isto é, de ser instrumento do Espírito do Senhor, é necessário superar todas as adversidades que possam ocorrer. Quando recordamos como foi a trajetória de sofrimento de Jesus até chegar à ressurreição, não podemos exigir que nossa fidelidade ao projeto de Deus não implique ter que suportar determinadas dores. Mas, com certeza, tudo será passageiro e a felicidade se eternizará. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: o sofrimento se torna alegria quando somos fiéis a Jesus. E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Mestre Jesus Cristo, fazes referência à tua paixão e morte, em que a sociedade injusta se alegrará, enquanto teus discípulos provarão angústia e desorientação. Coisa passageira, pois em seguida ressurgirás glorioso, devolvendo aos discípulos a tua alegria e enchendo-lhes o coração de esperança. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da sexta semana da Páscoa, nesse dia 18 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 8, rezar o Salmo responsorial, Salmo 97, o texto de João, capítulo 16, do versículo 16 a 20. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à preparação das solenidades que se aproximam, inclusive a da Ascensão do Senhor, a liturgia deste dia mostra Jesus se despedindo dos seus discípulos e os encorajando para a missão, mostrando que a tristeza da sua partida será passageira, porque depois virá uma alegria incomensurável, pois ele estará sempre presente por meio do Espírito Santo, que animará seus discípulos na missão. A primeira leitura de hoje relata Paulo dando demonstração dessa presença de Jesus na sua vida e ações. O texto mostra o cotidiano da missão, com alegrias e tristezas, conquistas e fracassos, mas mostra também um dado fundamental. O discípulo de Jesus deve perseverar sempre, independentemente de as coisas caminharem bem ou não, pois só quem persevera, a exemplo de Paulo, obtém resultados satisfatórios que são geradores de alegria. Paulo se une aos expulsos de Roma, Áquila e Priscila, e com eles forma uma equipe de missionários que se esforçará para convencer judeus e gregos de que Cristo é, de fato, o Messias. Paulo e seus companheiros encontraram muita resistência e rejeição, mas não desistiram da missão. Sacudiram as vestes quando foram rejeitados, indo ao encontro dos pagãos. O gesto de sacudir as vestes lembra a recomendação de Jesus para que os discípulos tirassem até o pó das sandálias nos lugares em que não fossem bem recebidos. Isso significa não deixar que os obstáculos e rejeição atrapalhem a missão. E é também um modo de mostrar que não dão importância a esse tipo de reação e que não perdem tempo com coisas irrelevantes ou negativas, pois Jesus queria que os discípulos levassem e guardassem consigo apenas as coisas boas. As coisas ruins devem ser descartadas ou deixadas nos lugares onde elas estão. Podemos entender, desse modo, o gesto
de tirar a poeira das sandálias e sacudir as vestes. Devemos sacudir as nossas vestes quando não somos compreendidos na missão, quando encontramos rejeição e até mesmo perseguição. Esses lugares e pessoas devem ser deixados de lado. Quando isso acontece, devemos ir para outros lugares onde a palavra de Deus seja bem acolhida. Paulo fez isso quando decidiu ir ao encontro dos pagãos, os quais acolheram com interesse seu anúncio e receberam o batismo. Desse modo, foi se formando a comunidade de Corinto, à qual Paulo dedicou, entre tantos trabalhos, duas belas cartas. A partir disso, vemos que a recomendação e constatação de Jesus no Evangelho de hoje vai se confirmando. Alegrias e tristezas se alternam em nossa vida e na missão não é diferente. Se num momento ficamos tristes porque o que planejamos não deu certo, novos caminhos se abrem e conquistas são obtidas, alegrando o nosso coração e o de todos os que estão irmanados conosco numa mesma causa. Na missão e na vida, de um modo geral, há momentos em que as coisas estão claras e há outros em que ficam escuras. São os momentos de luzes e de sombras que se alternam. Quem tem no coração a certeza da presença do ressuscitado, do Espírito Santo, não desanima nem se entristece nestes momentos de sombra e consegue vislumbrar a luz, mesmo que ofuscada pelas trevas. Assim, os obstáculos serão vencidos e o projeto missionário vai se concretizando. A alegria retornará no seu tempo certo e o coração se encherá de esperança. Isso Jesus diz para os seus discípulos no Evangelho de hoje. Querido irmão, querida irmã, quem crê age como Paulo e seus companheiros, firmes e fortes na missão. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que meu coração se encha de alegria por ter para sempre o ressuscitado junto de mim, a incentivar-me na caminhada. Amém.